O presidente Jair Bolsonaro diz que anunciará nesta sexta-feira medidas para conter a insatisfação dos caminhoneiros e diminuir a possibilidade de greve da categoria. Os transportadores reclamam da política da Petrobras, que desde o início do governo Bolsonaro passou a reajustar o preço do óleo diesel a partir do mercado internacional. Mas, segundo o presidente, o governo federal fez o que podia e agora são os estados que precisam diminuir o ICMS que incide sobre o combustível para garantir previsibilidade aos caminhoneiros. O ICMS, cada estado tem um valor e ele varia de hoje para amanhã. E nós devemos viver na base da previsibilidade, senão fica difícil de se programar. Assim é numa família. E essa questão do combustível tem que ser tratado dessa maneira e não escondido num canto. Nós reconhecemos o trabalho dos caminhoneiros e agradeço aqui a não adesão à greve. A declaração de Bolsonaro ocorreu durante a cerimônia de inauguração de um centro de treinamento de atletismo realizada nesta quinta-feira na cidade de Cascavel, no Paraná. No discurso, o presidente afirmou que na semana que vem assinará 3 novos decretos que tratam sobre armas de fogo. Arma evita que um governante de plantão queira ser ditador. Eu não tenho medo do povo armado, muito pelo contrário. Me sinto muito bem estar ao lado do povo de bem armado em nosso Brasil. O presidente da República também falou sobre o projeto que cria o excludente de ilicitude. Muito embora o senador Rodrigo Pacheco tenha dito na quarta que os líderes partidários é que vão decidir se a proposta vai à votação, Bolsonaro ressaltou que a questão já está acordada e acertada com os presidentes da Câmara e do Senado. Não pode, após o cumprimento da missão, receber a visita do oficial de justiça para começar a responder um inquérito, ou até mesmo receber uma ordem de uma prisão preventiva. Isso não pode acontecer. Se ele está armado na rua, porque nós colocamos as armas nas mãos dele. Ainda durante a cerimônia, Bolsonaro voltou a negar que tenha chamado a Covid-19 de gripezinha. Lamentou as mortes, mas afirmou que o Brasil não pode parar em razão dos óbitos. São vários temas aí trazidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Começo com você, José Maria Trindade. Sua avaliação, Zé, sobre as declarações de hoje do presidente. Pois é, olha, nunca houve um clima tão bom aqui no Congresso Nacional, nas relações com o Executivo, e até a oposição está entendendo que a situação mudou. Eu ouvi reclamações de líderes do Partido dos Trabalhadores, da oposição ali, do núcleo duro da oposição, dizendo que será um momento difícil para eles, porque ficarão na defensiva o tempo inteiro. Eles estão sabendo que a pauta vai mudar e vem exatamente essas pautas aí que eles não querem nem discutir. Porque sabem que a opinião pública comanda e a opinião pública está favorável a essas pautas do próprio presidente Jair Bolsonaro. A ideia dos novos presidentes da Câmara e Senado é uma ideia melhor, mais arejada, no sentido de que não importa o que eu pessoalmente entendo sobre cada assunto, mas importa e muito o que o plenário vai decidir. E isto significa que o presidente, dono da pauta, presidente da Câmara e presidente do Senado, o presidente vai colocar em votação esses assuntos. Então, o acordo que o presidente se refere é de colocar em pauta, né? Mas sabendo que já existe maioria para vários temas abordados pelo presidente, inclusive o excludente de ilicitude, que são em 2 posições. A primeira é sobre, nos casos aí da lei da ordem, né? É quando o Exército é chamado para conter situações excepcionais nos estados. E por não serem policiais, eles não têm esse excludente de ilicitude. E o presidente quer exatamente dar esse excludente, como se fossem policiais, os soldados, cabos e sargentos do Exército que vão fazer uma segurança armada ou vão fazer, por exemplo, segurança. Hoje não existe. Então, se o integrante das Forças Armadas, em decorrência da atividade ali de segurança, a matar alguém, ele está com a vida complicada eternamente, porque não é fácil responder, vai responder na justiça comum. E o que o presidente quer não é a tal licença para matar,
justificar que a presença ali do militar foi como como um processo de polícia. É o trabalho de polícia. Isso já é evidente, mas não é legal. Agora, o outro excludente de ilicitude, que é daquele projeto do ex-ministro Sérgio Moro, aquele é diferente. É o excludente de ilicitude para todos, inclusive civil, que é a história de levar em consideração o estado emocional, o medo, né? Ou mesmo uma alta emoção e tal, é diferente. E outra pauta que o presidente quer é a reforma tributária, que também já está em andamento e os debates já estão longos. Portanto, o presidente está correto, deve mesmo ser votado, o acordo é para colocar em votação. Repito que não é um acordo para aprovar, mas pelo menos colocar isso no plenário, né? Você, Fiuza? Os caminhoneiros são uma categoria que tem um poder de negociação muito grande, né? Por motivos óbvios, né? Eles estão na infraestrutura da circulação de mercadorias, de riquezas, enfim, de funcionamento da sociedade. Eu acredito que a postura dos caminhoneiros de evitar, né, uma ação paralisante nesse momento, da maioria, né, da categoria, se deve a dois aspectos. Primeiro, uma percepção, eu acredito, uma consciência de que já são muitos os fatores de entrave para a vida em sociedade por conta da crise sanitária e também de medidas talvez exacerbadas, né? de contenção da vida em sociedade. Acho que a categoria percebe isso. E o outro ponto é que ela sabe que está lidando com o governo nacional, o governo federal, que é quem vai levar os ônus, por exemplo, né, certamente de uma paralisação de caminhoneiros, né, quer dizer, é quem vai perder mais politicamente, e é um governo, principalmente através do seu ministro da Infraestrutura, que tem investido claramente na melhoria do sistema viário no país inteiro, né? Quer dizer, foi inclusive o ministério do ministro Tarcísio Gomes de Freitas que não parou de entregar, não parou de dar resultado, mesmo em situações muito adversas aí ao longo do ano passado, 2020, né? Então, acredito que este é o ponto central, são vários pontos, o Zé já fez o bom painel, eu me deteria nesse ponto, porque acho que a perspectiva é a seguinte: existe uma espécie de uma trégua dada pela categoria, acreditando numa situação de recuperação da pauta de reformas, né? Tem a questão do ICMS que incide direto sobre combustível e é questão aí de administração estadual. Porém, se não houver, né, como nós temos dito aqui, até institucionalmente na Jovem Pan, né, quer dizer, se não houver uma celeridade nessa agenda de reformas, não tem como o ambiente todo se deteriorar, né, em termos de renda, em termos de emprego, e evidentemente que a questão tributária vai se tornar mais pesada, né, inclusive na área de combustíveis, inclusive na área de infraestrutura. Então, acho que é um recado, é uma aposta, né, de mais uma categoria aí, nesta agenda de reformas que realmente, neste momento, pelo que parece, né, pela mudança do comando na Câmara e no Senado, ela tem todas as condições para avançar num ritmo que não vinha avançando anteriormente. Augusto. Bom, o problema é que todo dia a gente precisa desenhar, né, para que a imprensa antiga compreenda, mas não adianta, eles não vão mudar o noticiário. E nem a opinião dos colunistas. Vamos lá. O presidente da República, quando candidato, defendeu todas essas ideias durante a campanha e foi eleito. Portanto, os seus eleitores esperam que ele concretize as ideias que apresentou, as promessas que fez, e é o que o presidente está tentando fazer. Enviou ao Congresso projetos que podem ser aprovados ou não pela maioria, que agora ele tem, dos parlamentares,
Mas podem não aprovar determinado Congresso. Isso é democracia. Só no Brasil, a oposição, que vem sendo derrotada sucessivamente, acabou de perder, agora a disputa pela presidência da Câmara e do Senado, a oposição quer que prevaleça as ideias dela. Os deputados não querem que a Bia Kicis vá para tal comissão de Constituição e Justiça. Eles não querem que sejam apresentados projetos. Tentem derrotar as ideias do presidente. Tentem rejeitar, melhor dizendo. Façam isso, porque isso aí é da vida. Sempre foi assim. Quando se tem a maioria, você faz a indicação de quem quiser para os cargos, porque isso aí está previsto nas normas do Congresso e na Constituição. Você indica quem quiser e o presidente eleito tem o dever de tentar aprovar as ideias que necessitam ser transformadas em lei e as ideias que ele defendeu durante a campanha. É o que o Bolsonaro está fazendo democraticamente. Agora, a autoritária é a oposição que, sem ter a maioria, quer que não sejam nem remetidos ao Congresso. Quanto às negociações com os caminhoneiros, negociar é da vida. É da vida, é isso aí. Os caminhoneiros, por exemplo, gostam muito de conversar com o ministro Tarcísio, da infraestrutura. Conversem, mobilizem. O governo tem o dever de impedir que haja uma greve desse tipo, porque o Brasil depende do transporte rodoviário. É tão simples. É que eu tenho a sensação de que a gente precisa falar platitudes aqui, coisas óbvias, porque os caras não entendem, eles não querem entender. É isso.